Olá pessoal, boa tarde, Rodrigo Ceciliano aqui novamente, hoje aí para gravação aí de mais um vídeo, né? E a ideia hoje aqui dessa conversa, o objetivo maior desse vídeo é quebrar a crença aí de que tecnologia é igual estratégia. Então a gente vai trabalhar um tema hoje mais exploratório aqui, de coisas que eu vejo muito acontecer no mercado, né? E a ideia é desmistificar um pouco dessa crença que o mercado tem bastante, que acaba confundindo aí a tecnologia com a estratégia mesmo das campanhas, né? Então, o que acontece? E aí já abrindo aqui essa conversa aí com vocês, né? Muita empresa acha que comprou estratégia quando ela está, na verdade, adquirindo apenas uma plataforma. Então eu vejo muito isso acontecer, eu vendo plataforma, né? Então trabalho muito com essa parte aí da tecnologia, mas quando a gente vai olhar o cenário realmente da empresa e do projeto, a gente acaba percebendo ali que não é só a ferramenta, né? Então, esse é uma questão muito recorrente que acaba acontecendo aí no mercado. Então, né, do que eu vejo aí acontecer no mercado referente a isso? A primeira é a questão da pressa em automatizar. Então você tem, obviamente, ali a operação, depende do volume, e aí muitas empresas abrem um bid, uma concorrência, apenas olhando a questão da automatização que uma plataforma traz. Obviamente, isso tem casos que é extremamente necessário. Eu participei de uma concorrência no ano passado, em que uma empresa tinha um programa de fidelidade grande, em que eles faziam premiação manual. E era um baita de um gargalo em todos os aspectos, né? Custo, logística, fiscal, enfim. Era realmente mega complicado. Mas não, obviamente, só olhar isso. A gente tem que olhar também para estratégia, né? E mesmo nessas melhoras de coisas que, no caso dessa concorrência que eu participei, era apenas um catálogo, você tinha outros aspectos ali da experiência do participante, né? Que, dentro do programa, que deveria ser considerado porque estaria sendo impactado. E aí, a gente... Aí isso também é um pouco de vício aí de mercado, o foco na funcionalidade, né? Então quando você não tem essa clareza, obviamente você vai olhar ali para as features que tem, as funcionalidades que tem aquela plataforma. São todas muito parecidas hoje, né, no mercado, mas esse olhar, falta esse olhar do que realmente aquilo ali vai melhorar a jornada do participante, a experiência dele, a satisfação, enfim. Tem outros aspectos ali para serem contextualizados para entender o quanto aquela funcionalidade ali, ela realmente pode melhorar a percepção do programa. E aí, já antecipando, a gente chega para pouca ou nenhuma discussão estratégica antes, né? Nessa concorrência, por exemplo, que eu participei, o foco foi apenas na ferramenta de premiação, na plataforma de premiação. E aí não se discutiu na oportunidade a estratégia, né? Então, era uma empresa que fazia uma premiação manual, mas que não olhou essa estratégia. Pô, beleza. Primeiro que era importantíssimo, até pelo volume que eles tinham, automatizar. Ok, colocar uma plataforma. Só que, como essa plataforma ela vai se desdobrar na estratégia tanto do programa quanto na jornada desse participante, né? Ele vai ter um valor percebido nessa nova formato de premiação, vai conseguir comunicar isso.
Então, esse aspecto é muito importante da gente ter. E aí, onde está o erro, né? Qual que é o erro desse processo? A plataforma, ela é meio, ela não é o fim. Até começando o vídeo, essa confusão que existe, obviamente, igual eu já falei, é importante automatizar, facilitar esse processo, mas ela é só um meio, ela não é o fim. Não é porque você colocou uma plataforma, seja de incentivo ou premiação, que pronto, a bala de prata está resolvida ali, as nuances, algumas questões importantes do programa. Não é isso, ajuda demais, é primordial, mas tem que ter essa discussão antes e tem que ter esse conceito antes. Ela vai ser um meio de sustentar, mas ela não é o fim do programa ou do projeto. E aí uma coisa que é muito importante, que eu venho aí desenvolvendo, é que assim, se a gente não tem clareza do comportamento que precisa ser mudado, a tecnologia ela acaba só provocando mais confusão ainda, né? Então, no que eu falo de comportamento? Então, vou pegar esse exemplo aí que ele é bem bacana. A campanha tinha mais ou menos 5.000 participantes, 70%, 80% desses participantes, eles tinham pontos, porque os pontos não resgatavam, eles tinham ponto em carteira para serem resgatados. Então, tinha toda uma questão de comportamento que precisava ser entendido antes, até para poder, na hora que você colocar uma nova ferramenta, você comunicar isso, né? E trazer melhor esses benefícios para poder fazer esse gancho ali na mudança de comportamento que se deseja. Então, isso é bem importante ali. Esse aqui foi um exemplo, né, que eu vivi, é muito claro, mas é muito comum essa questão. A gente, e aí como mercado inteiro, primeiro nós como provedores de serviços de incentivo, de campanhas, de programas, enfim, a gente tem que levar essa provocação para os clientes. E os clientes, assim, do outro lado também, precisa ter essa percepção, né? Qual o comportamento que eu preciso mudar e como a ferramenta ela vai me ajudar e vai sustentar essa mudança de comportamento que eu quero. Então, e aí a minha leitura desse modelo é o seguinte. Primeiro a gente define o impacto no negócio, né? Então, por exemplo, voltando aí, já usando esse exemplo aí que eu venho falando desde o começo do vídeo. Qual que é o impacto no negócio? Era um programa de fidelidade, eu quero que o meu cliente ele perceba valor no programa de fidelidade, que a fidelidade dele está sendo reconhecida e está sendo recompensada. Então, quando eu trago uma ferramenta com várias opções de resgate, com várias modalidades de resgate, com várias opções, categorias e tal, eu quero impactar a percepção desse cliente no programa, fazer com que ele resgate os pontos que ele tenha, para que a roda comece a girar. Pô, aquele programa realmente me traz benefícios. E aí sim a gente implementar a ferramenta, mas você vê como a gente saiu de apenas uma ferramenta de premiação que vai automatizar para o objetivo maior, que é aumentar a percepção do cliente no programa de fidelidade, e aí fazer a recompra e fazer girar a roda mesmo. Olha a mudança que se tem, apenas olhando o problema de um ângulo diferente, porque a plataforma não deixou de ser contratada. Mas esse olhar estratégico é preciso ter para a gente até conseguir mensurar esse impacto que se tem ali no negócio. Depois, o comportamento, né, como eu já falei aqui, já adiantei, através dessa percepção, desse impacto que está sendo gerado na percepção do cliente no programa de fidelidade, eu vou ter uma mudança de comportamento. O cliente, não, o programa funciona, eu tenho várias opções aqui para eu poder resgatar. Ele resgata,
materializa aquela recompensa e realmente o programa, e aí sim o ciclo virtuoso ele está fechado. Então ele já internalizou que realmente o programa funciona, traz vantagens, é um parceiro para ele. E aí só então a plataforma ela entra, só que ela vai entrar para sustentar todo esse processo, vai entrar para poder melhorar a percepção, vai entrar para a gente poder fazer a comunicação desse processo, né? Para poder instigar esse cliente a poder fazer resgate. Então você com uma plataforma dessa, com uma base, o CRM ali, você já começa a direcionar, pessoal, a gente está com uma nova plataforma, milhares de opções, você pode trabalhar as datas sazonais do comércio ali, né? Eu tenho um estudo aí publicado, que é o estudo da Colgate, que ela usa muito bem essas datas especiais ali do comércio, Dia dos Pais, Dia das Mães, para poder engajar o pessoal na campanha e também atrelar essa questão de premiação. Então a ferramenta, a plataforma, ela vai entrar para poder fazer essa sustentação. Olha como muda a visão até do projeto. A gente saiu apenas de uma plataforma de premiação, um catálogo, para algo que realmente vai impactar o negócio, vai mudar o comportamento do cliente, e aí a ferramenta, obviamente, ela vai precisar sustentar isso. E quando você tem essa visão, que é um pouquinho aqui dessa parte exploratória que a gente está fazendo, quando se tem essa visão, o projeto ele toma uma outra forma. E é bem importante isso, porque ele vai tomar uma forma tanto para o fornecedor, que vai ser o seu parceiro, quanto para você dentro da empresa poder defender. Olha o que a gente está trazendo aqui, olha o ganho que a gente está trazendo aqui para o programa. E aí, para fechar aqui essa exploração, né, essa conversa aqui, tecnologia sem estratégia, ela apenas acelera o erro. Por mais que se você tenha bons ganhos, só que se você não entender quais são esses ganhos, até para você poder defender de repente o investimento numa plataforma dessa, já fica prejudicado. E aí você vai brigar por taxa, você vai brigar pelo menor preço e de repente não é isso que vai fazer realmente a diferença lá na frente. Então a ideia desse vídeo foi realmente explorar essa questão aqui da diferença que existe entre a tecnologia e a estratégia. Se você gostou, dá um like aí, deixa um comentário, traga temas. Como eu disse, é um vídeo exploratório, o meu canal tá iniciando, então a gente ainda está muito na fase de descoberta, e esse aqui foi um formato de vídeo que eu trouxe para a gente aprofundar essa conversa aí do incentivo. Espero que tenham gostado, segue aí o canal e até a próxima. Muito obrigado.